Versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse primeiro tópico nós vamos falar sobre vós sois a luz do mundo. Aqui, da mesma forma, é uma afirmação. Jesus está afirmando que vós sois a luz do mundo, né? Nós entendemos nesse primeiro versículo aqui que nós tomamos o lugar da pessoa de Cristo em nós, no mundo, né? Nós somos a luz do mundo. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre a luz. Eu gostaria nós vamos aprofundar um pouquinho nessa luz, no nascimento dessa luz. A gente sabe que a luz é Cristo, mas hoje eu quero trazer lá no Velho Testamento esse nascimento da luz, que a gente entende o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás, nessa nossa era, né? Essa era da igreja, era do início da igreja, né? Mas nós vamos ver aqui essa luz sendo nascida lá no começo. Jesus, que tudo foi feito lá no começo do mundo. Primeiro, João, né, diz assim, no capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. É interessante que João nós vamos ver um pouquinho também no primeiro capítulo, onde ele afirma, né, que Jesus é a luz. Nesse texto, nesse estudo de hoje, nós queremos frisar hoje aqui como é precioso aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que ele nos outorgou, né? A responsabilidade que ele colocou em nós de representá-lo nesse mundo, né? Como aqui ele diz que ele é a luz, e todos nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Essa luz ele brilhou para o mundo inteiro, só que o mundo inteiro não recebeu, né? Quem recebeu, aqueles que recebeu, esses são os privilegiados do Senhor, que são os condutores da pessoa de Cristo, os condutores da luz para o mundo em trevas. O que significa a luz? Quando ela chega, as trevas dissipam, não é verdade? Quando a gente acende um interruptor, se tiver tudo escuro, vai clarear. E o que nós somos como igreja do Senhor, como discípulo de Jesus? Nós somos essa luz que ilumina as trevas. Nós somos essa luz que ilumina esse mundo que é totalmente em trevas. Imagina uma escuridão total e aquelas luzes. Quando a gente estiver no versículo 15, nós vamos ver essa luz direcionada na pessoa individual de cada um. Mas aqui no 14, diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que está nos dizendo aqui? Que nós, como igreja do Senhor, como discípulos de Jesus, nós somos aquele luzeiro, né, que ilumina todo o mundo, no caso. Aqui nós somos como uma cidade. Olha, eu imagino que todos os servos do Senhor Jesus como lâmpada acesa. Então nós somos como essa cidade que está edificada sobre um monte. A gente, quando olha, para quem conhece, eu já tive a oportunidade de viajar para o Espírito Santo, e a gente passa por aquela cidade, Minas Gerais, aquela cidade que tem aqueles morros, né? Eles vão empilhando uma casa em cima da outra. Aí imagina que aquilo ali, que normalmente não é tão bonito as casas, né? Mas imagina aquelas casas bem iluminadas, com
época de Natal, imagino aquele morro todo iluminado, como não fica bonito, como aquela luz, né? Aquela luz, imagina aquela luz espiritualmente falando, uma luz tão tremenda que não se compara a essa lâmpada aqui. Imagina essa luz iluminando tudo. O exemplo disso nós temos com a Nova Jerusalém, quando ela descer, não vai ter mais o sol, não vai existir mais o sol natural, né? Vai existir só a luz de Cristo refletindo naquele cubo que desce do céu, que é a Nova Jerusalém, que vai iluminar todo mundo. Então, o Senhor Jesus aqui está dizendo que nós somos essa luz, essa cidade edificada sobre esse monte que dá a claridade para todo o mundo em trevas, né? E aonde essa luz chega, as trevas dissipam. Então, o que o Senhor Jesus hoje está tratando aqui conosco, Ele está falando dos seus discípulos, nós somos aquela luz que aonde a gente chega, as trevas têm que dissipar, as trevas têm que sair, né? Como nós lemos João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Lucas, né, isso eu quero trazer isso aí só para a gente trazer uma compreensão, para a gente entrar naquilo que eu quero trazer, que é João capítulo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 29 e 32, lembra que quando Simeão já estava muito velho, quando ele esperava pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, que ele não morreria sem antes ver o Salvador de Israel, a luz de Israel, né? E ele estava, quando José e Maria trouxe o bebezinho Jesus para levar o templo para a circuncisão, que ele tomou a criança nos braços, e ele diz assim, ele louvou o Senhor, dizendo assim: Senhor, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua boa palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então veja que Simeão, quando ele pelo Espírito Santo movido, ele profetizou sobre aquela criança, que ele era luz para as nações, né? Luz para o mundo, né? Vamos agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em primeiro Evangelho de João. Vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho, porque tem algo tremendo que Deus vai nos falar nesta noite. Nós sabemos que João, ele cita Cristo lá no começo, lá no início da criação, né? Vou ler a partir do versículo 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí a gente vai ver que João Batista vem com um testemunho para confirmar a vinda dessa luz. Mas vamos ver a partir do 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha, essa luz, olha, de Cristo, essa luz é para todo o mundo, não é? Não tinha exceção, é para todos. Só que nem todos receberam. Veja que no 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui, o Criador do mundo, o arquiteto do mundo, era a luz para esse mundo. Só que os homens não receberam.
todos os homens não receberam. Aqui está uma grande sentença e um privilégio, porque como ele veio para todos, sem exceção, e nem o povo não recebeu, o mundo, os homens, que ele é a luz dos homens, ele é a luz para todos os homens. Todos os homens da humanidade têm essa luz de graça, ele veio para isso, mas nem todos receberam. Aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui está o nosso privilégio e a sentença de todo mundo, porque Cristo veio para todos, ele é a luz de todos os homens, não tem exceção, mas somente alguns que recebeu Jesus é que agora são donos dessa luz, porque aqui vocês são, aqui está dizendo, afirmando sem nenhum tipo, todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus, e Jesus agora aqui, nesse Sermão do Monte, ele está dizendo para os seus discípulos, depois daquela palavra que ele trouxe lá das bem-aventuranças, depois que o homem negou a si mesmo, recebeu ele, depois que começou a andar com ele, ele está dizendo, vocês agora são a luz desse mundo. Vamos entender um pouco mais agora lá no passado. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Aqui todos conhecem essa passagem, mas hoje algo interessante. No versículo 2, aqui é onde é nascido, onde nasceu a luz, onde Deus trouxe essa luz como homem, como filho de Deus, e trouxe para os homens. Essa luz começou a brilhar e ela vem brilhando, ainda que em poucas pessoas, vem trazendo esse brilho até Jesus nos levantar um povo, uma nação eleita, um povo que se chama Igreja do Senhor, do qual ele é o cabeça, que nós agora somos nós somos a luz do próprio Deus. Aqui, no versículo 2 de Gênesis 1 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, antes de eu entrar no versículo 2, que eu quero frisar um pouco, porque no primeiro dia da semana, Cristo, antes do primeiro dia, aliás, que ele foi o primeiro de toda a criação, Deus já lançou ele como a luz dos homens. Aqui haja luz. Esse haja luz aqui é Cristo. Aqui nesse primeiro dia houve o quê? A determinação de Deus sobre o reino de Deus, da luz de Cristo, e o reino das trevas. Aqui nós estamos vendo no versículo 5, que Deus chamou, no versículo 4, para nós entendermos melhor. Viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui separou luz e as trevas. Versículo capítulo 5, chamou Deus a luz de dia em letra maiúscula, e trevas chamou noite em letra maiúscula. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, Deus fez divisão dos reinos. Separou, colocou a ordem no universo. Reino de Deus, reino de Cristo, reino da luz e reino das trevas, Veja aqui que não vamos confundir com esse dia de semana, porque para isso nós temos o versículo 14, que diz aqui: no quarto dia foi que Deus criou as luminárias que iluminam o dia da semana e a noite, no versículo 14. Então não temos como confundir isso aqui. Essa haja luz aqui é o próprio Cristo, que já veio como luz para os homens, para a salvação. Mas nós sabemos que
Velho Testamento, nem todos receberam essa luz. Essa luz foi manifesta como uma lâmpada em alguns, mas a luz do Senhor nunca foi apagada. Agora, para entendermos o nascimento, no versículo 2, vamos voltar. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus que estava movendo sobre a face das águas, ali estava o quê? Gerando o corpo, que o corpo de Cristo veio da água e do Espírito. Da mesma forma que esse Espírito movia sobre a face das águas, nós temos o exemplo lá de quando o Espírito Santo, né? Lá em Lucas 1,35, só para a gente ter essa compreensão, o anjo que veio trazer a notícia diz: descerá sobre ti, falando com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer se chamará Filho de Deus. Ainda para confirmar, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6, só o primeiro versículo, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue. Olha aqui, ele veio, o Espírito de Deus estava movendo sobre as águas, né? E depois, no próximo versículo, já haja luz. Então, nasceu-se o Filho de Deus no Velho Testamento, porque nós, eu acho que a igreja tem conhecimento disso, que tudo que acontece já foi feito lá no começo da criação. Tudo. Até o sacrifício de Cristo, que ele morreu, nasceu em carne, no nosso tempo, nesse tempo Cronos, né? Nesse tempo Cronos que é de calendário, que a gente conhece, Cristo nasceu nessa era de 2000 anos atrás, né? 2000 e pouco para trás. Mas, na verdade, a Bíblia nos informa que tudo quanto existe no mundo foi feito lá na criação. Então, o nascimento de Cristo foi lá na criação, a morte dele também foi lá na criação. Tudo foi feito dentro daqueles 7 dias, que foi o trabalho de Deus para criar tudo que existe, né? Tudo que existe. E Cristo, nós vamos ver aqui pelas Escrituras, que ele foi o primeiro de toda a criação. Primeiro, antes de não existir nada no mundo, Jesus já era. O Senhor Jesus já era. Então, diz aqui: este é aquele que veio por água e sangue. Água e sangue quer dizer o quê? Seu corpo é feito de quê? Água e sangue. Nosso corpo tem 70% de água. É praticamente água. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, saiu o que dele? Saiu do corpo dele. Testificando o quê? Água e sangue. Por que nós, na nossa fé cristã, porque o sangue de Jesus e a água do batismo são as ordenanças que ele deixou na terra? Porque são os dois elementos que representam a vida de Cristo em carne, né? Por isso que ele veio, aquele que veio, João está testificando lá em 1 João 5, 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Agora, ainda para testificar, para não haver dúvida que Jesus foi o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, grava bem isso: o primogênito, o primeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E
coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primeiro e é o primogênito dentre os mortos. Também Ele foi o primeiro a ressuscitar. Quem quiser ver isso, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que Ele foi o primeiro dentre os mortos. Dentre, quando fala dentre, é aqueles que não são mortos, mas aqueles que partiram por meio do Senhor estão contados como mortos, mas por isso que Ele é primeiro dentre os mortos, né? Então Ele é o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então esse texto aqui, mais uma vez, confirma que Ele foi o primeiro de tudo, o primeiro da criação. Então, quando as trevas estavam no mundo, na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ali estava sendo formado o corpo, o nascimento do Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, porém houve uma, para a gente entender no nosso linguajar, houve um desmembramento, igual eu sou corpo, tenho meu espírito e minha alma, são três, nós somos três, tríplice, né? Espírito, alma e corpo. Então o homem é composto de três. Isso para a gente entender o que é a figura do Pai, que é a Trindade. A Trindade, eles são três num só, é como se fosse um só. Como Deus é Espírito ninguém consegue ver, então Cristo se fez um corpo, né? Eu acho isso tão interessante, tão forte, que os três sendo um só, o Espírito de Deus, ele está na terra, e o corpo, Jesus e o Pai no céu. Mas esses três sendo um só, um dia vai se reunir novamente a Trindade numa só pessoa. Isso está também em 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, no versículo 28 em diante, onde fala quando tudo estiver pronto, tudo estiver feito, tudo estiver entregue ao Pai, o próprio Filho se sujeita ao Pai. E quem vai ser o corpo do Pai? Jesus, né? Esse corpo formado da água do Espírito, que quando Ele ressuscitou, no Evangelho de Lucas 24, se não me falha a memória, é o 39, que diz que ele é carne e osso, mas diz que a carne e o sangue não erra o reino de Deus, mas Cristo, Ele está vamos as mãos e os meus pés, sou eu mesmo? Toque-me e vejam o Espírito, não tem carne nem osso, mas vocês estão sendo o que eu tenho. Está vendo? Então Jesus, Ele tem, só que a carne não é essa carne aqui, que essa carne não é, essa carne podre nossa, ela vai desfazer em água, né? Mas Cristo está em carne e osso transformado. É assim como nós vamos receber o novo corpo. Mas não vamos entrar nos detalhes, senão a gente vai fugir do foco, né? Louvado seja Deus. Então entendeu que Jesus, a carne e o sangue natural não vai herdar o reino de Deus. Mas Jesus, o seu corpo glorificado, ele tem carne e osso, só que aí já é glorificado, né? É o que nos espera na eternidade. Louvado seja Deus. Então ficou entendido que esse nascimento de Jesus lá no começo, essa luz que nasceu lá na criação, ela vem vindo no meio dos homens, ela nunca se apagou. No Velho Testamento, nós temos exemplo disso lá com Davi. Vamos ver lá, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante, diz assim, vamos ler, eu tinha anotado aqui, mas vamos ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os
filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, o que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi, mas, porém, Absai, filho de Zeruia, que socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Veja aqui. Então, essa lâmpada, ela vem, ela nunca foi apagada. Aqui nós temos essa história aqui, Davi, quando já estava velho, esse filho dos gigantes, ele foi à peleja, ele ia ser atingido. Mas Absai, que é irmão de Joabe, né, sobrinho de Davi, ele pulou na frente, defendeu, socorreu Davi e matou o gigante. Mas o que eles juraram aqui, nunca mais deixaram Davi sair à peleja, porque eles diziam: se Davi perecer, a lâmpada de Israel vai apagar. Porque para ele, aqueles que são condutores da palavra de Deus, que levam adiante a promessa de Deus, a palavra, o ensinamento, esse era uma lâmpada que iluminava toda aquela nação de Israel. E Davi era essa lâmpada acesa. Mas lá na frente a gente vai ver, a mesma coisa acontece quando Salomão, a gente sabe que Salomão, ele não conseguiu andar como seu pai Davi. E houve uma sentença contra ele, que Deus tomaria as 10 tribos de Israel e daria a outro, porque ele não andou conforme devia andar. E o que acontece quando a promessa de Deus? O Senhor falou assim: veio o profeta Aia e rasgou suas vestes, rasgou em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão, que era servo de Salomão, e disse que ele daria 10 tribos para Jeroboão e ia rasgar o reino de Israel. Porém, ele disse que uma tribo, aqui no 32 diz: porém, ele terá, que era filho de Salomão, que é Roboão, teria uma tribo. Nós sabemos que ele ficou com 2, né? Mas como Benjamim, só para a gente entender esse detalhe, ela estava no meio da tribo de Judá, foi contada como tribo de Judá. Por isso que não se menciona, fala Judá somente, não fala Benjamim, mas Benjamim estava no meio da tribo de Judá. E aqui ele foi contado como uma só tribo, né? Aí diz assim: porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Agora lá no 36 diz assim: e a seu filho darei uma tribo, que é o filho de Salomão, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Então veja que essa lâmpada veio nos descendentes, essa lâmpada veio seguindo os descendentes de Davi. Aqui nesse versículo a promessa está dizendo que é para que sempre tenha uma lâmpada diante de Deus, né? Em Jerusalém. Então essa lâmpada, todos aqueles que andavam respeitando as leis de Israel, a lei do Deus de Israel, era uma lâmpada para guiar aquela nação, até chegar a quem? A Cristo, aonde nós estamos hoje estudando. Quando chega essa lâmpada, ela veio brilhando até Jesus, na nossa era. Jesus veio e agora transferiu essa lâmpada para nós. Parece que nós somos a luz do mundo. Jesus está dizendo: sem, nós somos a luz do mundo. E essa luz é para detectar, para levar claridade aonde há trevas. Então, por isso que a nossa responsabilidade aqui, espiritual, é muito grande, porque nós somos condutores da luz, aonde chega essa luz. Se houver alguém nas trevas, ou sendo possuído pelas trevas, por assim dizer, a luz chega
quis trazer essa introdução nesse texto da luz, que é Jesus Cristo, e essa grande responsabilidade que nós somos a lâmpada que brilha, a lâmpada que quando ela chega, ela precisa clarear de tal forma que se houver escuridão, que no caso as trevas demoníacas, elas têm que sair retiradas, porque aonde a luz chega, as trevas não existem mais, porque ela chega e ela toma o lugar e clareia o lugar, detecta tudo que está em trevas ali, né? Tudo que está em trevas é trazido para a luz. Agora vamos ao versículo 15. Aqui nós falamos como nós somos a luz do mundo, como um todo, um conjunto, como a igreja do Senhor. Agora vai trazer mais no âmbito pessoal. Versículo 15. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Quem sabe o que é alqueire? Alqueire é para aquele balaio, que é onde coloca medidas de seco. O povo do interior, eles faziam aquele balaio e mediam milho, espiga de milho, feijão, tudo era ali. Então esse cesto é um cesto grande. Então veja, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um cesto, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aqui está fazendo o quê? O ambiente aqui agora não é o mundo mais, né? O mundo, a igreja tem essa responsabilidade de brilhar no mundo. Agora está falando o quê? No individual, em casa, aonde nós estamos, como uma lâmpada, uma lamparina, né? Que aqui está dizendo essa candeia, é aquela lamparinazinha. Se colocar ela debaixo de um cesto, tampar a nossa lâmpada, a nossa luz tem que estar em lugar onde todos possam usufruir da clareza, da claridade que ela traz, né? Nós somos essa luz que ilumina na nossa casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós somos essa luz que tem que brilhar, tem que sempre estar brilhando, trazendo claridade, não só para si próprio, porque se a gente não quisesse iluminar, aqui o exemplo é colocar ela debaixo de um cesto. Não, Jesus está dizendo que nós temos que colocar ela no alto para trazer a claridade para os demais, porque muitos precisam também receber a nossa claridade, a nossa luz, né? Isso trazendo para o espiritual, para a pregação do Evangelho, para o testemunho. Porque quando nós temos a luz que brilha, a gente tem, às vezes a gente escuta muito pregação sobre isso, né? Fala que quando a lâmpada está acesa, as mariposas, tudo vem em volta, né? Porque querem acompanhar a luz. Essas mariposas podem representar o quê? O mundo perdido, as almas sofrendo. Então, quando ela vê o brilho da luz na nossa vida, elas querem participar. E isso aonde está também a grande responsabilidade, porque se a nossa luz, ela tem que estar viva e estando em lugar aonde todos possam usufruir dessa claridade, né? Porque muitos estão em trevas, em desespero, né? Quando ele vê essa claridade, ele quer um pouco de luz. Quem não quer a luz? Quem está nas trevas não quer luz. Quem está nas trevas está sofrendo. Quem está nas trevas sofrendo, nas garras de Satanás, eles são como aquela mariposa, eles estão desesperados, querendo a claridade da luz, né? Por isso que nós temos maior ainda a responsabilidade do pessoal, né? No individual, porque alguns vão se atrair a essa luz. A gente precisa, nós somos, como o próprio Jesus disse, nós somos a luz do mundo. Então nós somos a luz também do ambiente pequeno, né? Louvado seja Deus para isso. Diz assim, versículo 16, aqui está confirmando isso que nós estamos falando. Está ligado o quê? As boas obras, ao testemunho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, versículo 16 testifica aqui que é o nosso testemunho, essa lâmpada, essa luz que ela precisa brilhar, precisa clarear para aqueles que estão em trevas. E essas boas obras, esse bom testemunho é que vai despertar o interesse. Você tem a esposa, vai fazer com que aqueles que estão em trevas venham para a luz, venham para Cristo, venham e conheça Jesus, né? Pregue o Evangelho e, se for preciso, use palavras. Frase interessante isso, né? O que quer dizer? Pregue com a sua conduta, pregue com a sua forma de viver, de falar, de agir, de andar. Pregue o Evangelho. Se tiver necessidade de alguma situação, use as palavras, mas o testemunho, as boas obras já estão glorificando a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para nós concluirmos, nós vamos citar 2 versículos que está em Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 10, diz assim: quando Paulo escrevendo, diz assim: no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Que versículo forte. Eu peguei a tradução Nova Almeida atualizada. Essa eu achei muito interessante aqui. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Algumas versões está escrito assim: vocês brilhem como luzeiro no mundo. Olha aqui, Paulo falou, também, na carta aos Filipenses. Veja que coisa, ser irrepreensíveis, sinceros como filho de Deus, sendo inculpáveis, para que ninguém precise apontar o dedo sobre a nossa vida, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha a responsabilidade. Às vezes a gente pensa assim: o mundo está assim, a gente não vai mudar mesmo, e a gente acaba, mas aqui a nossa postura tem que ser uma só. O nosso regra, manual de fé, é a palavra de Deus. Essa palavra aqui é a nossa bússola, é aqui que está toda a recomendação de como deve ser a nossa conduta diante do Senhor. Não é o mundo que vai fazer a nossa vida, nós que temos que nos posicionar diante do mundo. Aqui Paulo está falando que nós sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Olha só, como luzeiro, uma tradução assim. Então nós temos que ser nessa geração, nesse mundo corrompido e perverso, nós temos que ser como luzeiro, a igreja do Senhor. Tem que ser como aquela cidade edificada, Paulo deve ter tirado exatamente os ensinos de Jesus, como essa cidade que ilumina todo mundo, Então nós temos que ser como luzeiro, como astro que brilha e leva a luz para o mundo.